Boa tarde a todos. Vamos continuar nessa tarde de muito aprendizado, de exploração, para conseguirmos descobrir muito mais. Estamos com um tempo um pouco apertado. Gostaria de convidar a professora Luciane Rangel, que vai falar sobre ensino de Libras como segunda língua para crianças e adolescentes ouvintes. Professora Luciane, fique à vontade. Gostaríamos de lembrar que você tem 15 minutos de fala. Aqui tá bom? Estão filmando? Tudo bem? Meu nome é Luciane, este é o meu sinal. Sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. Pode passar, por favor? Vamos falar sobre o ensino de crianças e adolescentes ouvintes, o ensino de Libras como segunda língua. Mas ensino de Libras para ouvintes, Luciane? Sim, alguns autores, autoras desse projeto são Luciane Cruz, trabalha no INES, no Departamento de Ensino Superior, e a professora Ana Regina Campelo e Souza. Mas esse é um trabalho da Universidade Rural, junto com a intérprete. E temos um histórico de pesquisa nessa área. Pode passar, por favor? Qual foi a necessidade do surgimento dos encontros? Qual o objetivo desses encontros? Nós, da comunidade surda, de um modo geral, enfrentamos algumas barreiras na sociedade. Nós sabemos disso. E a principal delas é gerada pela falta de comunicação. Então, nós pensamos o seguinte: isso vai se perpetuar? Nós continuaremos enfrentando essas barreiras atitudinais na comunicação? Em 2013, eu comecei o meu mestrado com foco de ensino em Libras como segunda língua e procurei então, artigos, teses, dissertações que falassem sobre o assunto, o que era muito escasso. Encontrei apenas uma dissertação falando sobre o ensino de crianças. Para adultos, existem inúmeros materiais que falem sobre, mas eu percebi, então, a necessidade de defender esse tema e de pesquisar sobre o assunto, mesmo que com pouco material. Percebemos, portanto, que faltam artigos e materiais, falta material didático para o ensino de Libras como segunda língua. Então, existe um atendimento muito moroso às crianças ouvintes no quesito a Libras por conta da falta de materiais. As crianças, de um modo geral, elas são muito receptivas a Libras como segunda língua. Quando nós falamos de Libras para adultos, existem muitos materiais e artigos já publicados. Mas o trabalho com crianças ele ainda é muito recente e nós precisamos incentivar a publicação desses materiais. Um dos objetivos é a criação de um currículo de Libras como L2, algo que no Brasil nós ainda não temos. Incentivar o ensino de Libras nas escolas, em cursos e demais espaços. Em algumas escolas já existem a disciplina de Libras, escolas privadas ou algumas escolas de esfera municipal, mas o currículo de Libras não existe. O que acontece é que, às vezes, a equipe interna da escola troca e acaba desenvolvendo um material interno. Então, foi proposto, nesses encontros, a criação de um material que pudéssemos levar para o MEC. Pode passar, por favor? Em 2017, nós tivemos a iniciativa de criar, então, um encontro. Em 2015, começamos a divulgação disso. E aí, em 2017, efetivamente, criamos um encontro estadual de professores que já atuam no ensino de Libras
como segunda língua de crianças e adolescentes. Ah, você já faz esse trabalho? Você já faz? Então vem aqui, vem falar conosco, vamos trocar experiência. E aí foram feitas umas séries de apresentações, de palestras, pessoas que pudessem tratar sobre a prática do ensino de Libras como segunda língua. Alguns desafios foram enfrentados porque as pessoas não estavam acostumadas a falar sobre esse assunto e, de um modo geral, acabam ficando muito preocupados com o curso de nível superior, pelas disciplinas obrigatórias das universidades, e não prestam atenção de que as crianças precisam passar por esse processo de aprendizado da Libras. Portanto, a nossa pesquisa é para o ensino de crianças. Pode passar, por favor? Em 2018, nós continuamos com o projeto e fizemos o segundo encontro estadual sobre o ensino de Libras. O primeiro encontro foi feito apenas com membros da Universidade Federal Rural. No segundo encontro, nós mudamos um pouco a modalidade e começamos a partir para uma pesquisa com professores que já atuam no ensino de Libras como segunda língua. Foram convidados representantes de diversas esferas para que pudessem ministrar oficinas e comunicações, para que pudéssemos trocar experiências e aumentar, assim, o número de materiais. Pessoas que pudessem ministrar oficinas didáticas, metodológicas sobre o ensino de Libras para crianças ouvintes. Por que eu estou frisando que são crianças? Porque nós precisamos atentar para a importância da implementação desse ensino para que as crianças possam crescer, fazendo a aquisição da língua de sinais, o que é muito mais rápido que um adulto, e possam, assim, então, se desenvolver na sua segunda língua, na L2, que seria Libras. São crianças que possuem um interesse muito maior, têm uma ansiedade, uma curiosidade muito natural, e aí, portanto, crescerão e se formarão adultos fluentes em Libras. Ah, então vocês estão ensinando os ouvintes a aprenderem Libras porque a gente precisa de mais intérpretes. Não, não é isso. O objetivo não é formarmos intérpretes futuramente. O objetivo é criarmos sujeitos bilíngues que possam utilizar a língua de sinais para a comunicação da pessoa surda, seja ela de que idade ou faixa etária for. Ah, mas a criança ouvinte sabe Libras e vai ser intérprete no futuro. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela é um sujeito bilíngue, sim, e se ela quiser ser intérprete é uma outra história, porque isso daí não é uma formação de intérprete. Ah, uma escola bilíngue de inglês, ele vai ser intérprete no futuro? Não, significa que seja. Assim como em espanhol ou em francês, é apenas uma modalidade de ensino. Pode passar, por favor? Em 2019, nós enfrentamos um desafio ainda maior, com o mesmo grupo, e convidando a professora Ana Regina a fazer parte. E aí a proposta era termos palestras, mais a criação de GTs que pudessem trabalhar sobre o assunto. O que são GTs? GT é um grupo de trabalho que vai trabalhar sobre um determinado assunto, que no caso era o currículo de Libras. Currículo de Libras para a educação infantil, currículo de Libras para a ensino fundamental 1, do 6º ao 9º e do ensino médio. Então foram propostos 4 grupos de trabalho para a criação desses currículos. Porque a ideia não era que nós viéssemos a criar. O ideal era trazer autonomia para os grupos para que pudessem debater e, então, gerar um material de discussão para a implementação disso. A ideia não era ter um material ali pronto, porque existe um trabalho muito extenso. Hoje nós temos a Base Nacional Curricular Comum, em que temos as orientações para as diferentes disciplinas. E não temos para Libras como segunda língua. E aí os grupos, então, começaram a trabalhar, nós percebemos que ainda não tinham entendido claramente sobre o que se tratava o assunto, e aí esse foi o momento, então, de mostrarmos a importância da criação desse material, para que no futuro isso pudesse ser utilizado em prol da comunidade surda.
Mas como assim, Luciane, em prol da comunidade surda? Se essa criança ouvinte aprende sabendo Libras, ele vai se tornar um médico que sabe Libras no futuro e, portanto, não precisa de um intérprete. Ele vai se tornar um bombeiro que sabe Libras e consegue se comunicar direto com o surdo sem precisar de um intérprete para mediar essa situação. Qualquer profissional que ele se formar, ele vai dar conta de utilizar a língua de sinais e, portanto, aquelas barreiras comunicacionais que nós comentamos no futuro, elas serão minimizadas. Então, a ideia é que, começando isso agora, daqui a 15, 20 anos, nós tenhamos uma sociedade que respeite a cultura e valorize a língua de sinais. Eu acredito que, se nós lutarmos por isso, nós conseguimos mudar, mas depende de nós, professores. Pode passar, por favor. E aí fizemos 3 encontros estaduais. Mas e no Brasil? Como que está esse assunto? Não existe troca entre os profissionais. E aí, então, essa mesma equipe pensou para a criação de um evento nacional, um encontro nacional, evento esse organizado pela Rural, que pedimos o empréstimo do auditório do INES para que facilitasse o acesso e o encontro das pessoas, porque Nova Iguaçu é muito longe, o Rio de Janeiro, por ser capital, é muito mais fácil o acesso. E aí vocês lembram dos GTs mencionados nos encontros estaduais, que nós trabalhamos mais ou menos o que seria o assunto? Esse mesmo GT volta a se reunir agora para trazer uma discussão nacional sobre o assunto. Eu acho que esse conteúdo não está legal, vamos tirar, vamos mudar, vamos colocar em um outro GT. Ao final, nós ainda não conseguimos a conclusão 100%. Nós precisamos ainda que uma equipe se reúna para preparar um relatório. Falta pouca coisa. E aí, assim que terminarmos, enviaremos para o MEC para que nós, quanto equipe, possamos mostrar o que nós pretendemos como segunda língua no ensino de Libras. E aí, então, é possível analisar esses documentos, receber as propostas e aí, de repente, dar continuidade às escolas. Não, esse material aqui não está legal, mas a gente vai ver mais ou menos como pode melhorar. Não está pronto, não vai ser 100%, mas, de repente, já é o início de um projeto muito importante. Pode passar, por favor. Isso é mais ou menos o currículo de Libras que nós temos para a creche. Nós seguimos a faixa etária estabelecida pela BNCC e temos ali um bloco de conteúdos, objetivos específicos, vocabulário base, seguindo regras que a BNCC traz. E aí o grupo pode, então, discutir acerca do assunto. Fizemos um print básico para que vocês possam ter noção, mais ou menos, do que é trabalhado no projeto. Pode passar, por favor. Fundamental 2. Esse é o Fundamental 2, o 6º ao 9º, parece pouca coisa, mas tem muito mais. Muito mais conteúdos a serem pensados, a serem trabalhados. Isso não foi uma tarefa fácil, mas é importante nós termos já um material para poder ser apresentado. É um material muito importante, se não tivesse nada, seria ainda pior. Isso é para o ensino médio. Que tipos de atividades podem ser desenvolvidas? A conclusão que nós temos desses encontros é a produção de um relatório, de uma proposta que pode ser disponibilizada para as escolas posteriormente, para que nós tenhamos um material equivalente para o ensino de Libras. A época que nós começamos a fazer essa atividade, a doutora Flaviane participava do projeto e já entramos em contato com a diretora Karen, que vai receber um relatório do nosso projeto. Esse é o final do nosso encontro nacional.
Tinham muito mais pessoas do Rio que de outros estados. Parece que eram poucas pessoas, mas ele começou quarta-noite, e aí teve um dia que choveu, teve um dia que... As pessoas foram se intercalando, mas tivemos cerca de 150 pessoas presentes. E esse daí é o final das pessoas que se apresentaram nas atividades do GT. E foi apresentado em plenária pública para darmos continuidade ao processo agora. Muito obrigada, esse é o meu contato. Esse é meu e-mail. Só no ano que vem, que a partir de agora vai estar de férias. Tem razão. É muito interessante mesmo a sua pesquisa. Às vezes a gente não percebe quanto trabalho ainda há a ser feito, ainda precisa ser buscado, ainda precisa ser registrado. Muito interessante mesmo. Agora falaremos sobre outro tema. Gostaria de convidar o Wilson. Esse é o sinal. O tema dele... vai esperar um pouquinho? Ok, vamos aguardar um momento. Ele está preparando ali o slideshow. Mas o Wilson, ele vai falar sobre a produção dele, que é sobre nas escolas em Santa Maria. Ele vai falar um pouco da experiência do ensino para crianças lá. Wilson, você tem 15 minutos, ok? O crachá atrapalha. Agora sim. Posso começar? Cadê a luz? Pode acender a luz aqui, por favor? Posso começar? Acho que o rapaz não está me vendo. Por favor. Vamos aguardar um momentinho. Desculpe, está com um problema técnico. Isso. O meu nome é Wilson Miranda, esse é meu sinal. Sou lá do Rio Grande do Sul, lá na parte de baixo do Brasil, o último estado, na cidade de Santa Maria, no interior. A capital é Porto Alegre, um pouco distante da capital fica a minha cidade, lá no sul. Bom, o meu tema são relatos sobre a nova escrita da língua de sinais, lá em Santa Maria. Por que eu disse novo? É porque é algo que está sendo criado lá. São produções fáceis, úteis,
agradáveis, que emocionam e também de fácil percepção. São escritas acessíveis. Então, eu organizei uma pesquisa, eu e outras 2 pessoas, eu, Jefferson, que é meu irmão, e a Aline Pedrosa. Nós 3 somos surdos e fazemos essa pesquisa lá. Próximo. Pode passar. Bom, existem alguns vídeos que eu fiz entrevistas com relatos das experiências. Aqui eu vou apresentar o objetivo. Que o objetivo da nossa pesquisa, do nosso grupo, é mesmo a troca de experiências sobre a escrita de sinais. Nós buscamos, comparamos diversas formas de escrever língua de sinais. São apenas professores surdos que participam dessa pesquisa e oferecem para crianças e para formas de escrever língua de sinais. Eu também sou professor na UFSM, professor de Libras na Federal. E lá na faculdade eu percebo que as coisas são sempre a mesma coisa. Então eu acredito que teria sido melhor para mim eu tentar fazer cursos de extensão e atuar também fora da universidade, aproveitar para pesquisar. Mas qual seria o tema, o que eu poderia utilizar? Pensei que seria interessante falar sobre a minha primeira língua, que é a língua de sinais, deixar um pouco o português de lado, usar a Libras, né, que é a minha língua, e tentar, sair um pouco da mesmice da universidade. Eu queria fazer uma coisa diferente e busquei, através da escrita de sinais, essa diferença, essa coisa diferente para trabalhar. O nosso grupo de pesquisa tem estudado e também feito bastante coisa sobre os seguintes temas, vejam ali. A metodologia que nós utilizamos, Lefa, que é a professora de lá, da UFPEL, da Federal de Pelotas, ela tem buscado e registrado muita coisa sobre escrita de sinais. Nós também fazemos algumas coisas, fazemos algumas pesquisas que estão em desenvolvimento, vejam lá. E é o terceiro ponto ali, que é implementação. O quarto ponto, avaliação, para tentar verificar se as crianças realmente aprenderam ou não. Mas eu pergunto a vocês, professores, utilizam a escrita de sinais? Mas em casa, vocês escrevem em escrita de sinais? Vocês usam a escrita de sinais para trocar mensagens? Nas associações, vocês interagem utilizando a escrita de sinais? No Brasil, no mundo, as pessoas utilizam? O ELIS, que já é uma maneira de escrever, mas existem dúvidas, existem confusões, se a palavra está correta, se está errada, precisa ser corrigida. Mas, na verdade, a frase, a interação mesmo não acontece. Eu e o meu grupo fizemos um mini curso e aprendemos algumas coisas, conversamos sobre, tentamos escrever, adaptar, mas ainda assim não nos sentimos confiantes para falar sobre isso. Por isso que eu trago esse questionamento para vocês. Sobre os 4 pontos que eu disse ali: análise, desenvolvimento, implementação e, por último, avaliação, para saber se deu certo. Se não deu certo, a gente refaz todo o processo, volta outra vez para as 4 etapas. É um ciclo recursivo. E nós precisamos fazer, avaliar, refazer, avaliar de novo, até que conseguimos que ele fique ideal. Não, na verdade, volta. Não. Pode passar.
Eu já falei sobre isso, pode passar. No nosso grupo de pesquisa, depois de muitas reuniões, buscas, pesquisas bibliográficas, nós estudamos bastante, tínhamos muitas dúvidas e continuamos nos reunindo, gostamos de nos reunir e pesquisar juntos. Uma vez por semana, nós estamos sempre juntos, estudando e pesquisando. De 2014 até 2018. Durante 5 anos essa pesquisa aconteceu. E também a história, enfim, e outras pessoas que fazem pesquisas dessa área de língua de sinais. Bom, o segundo ponto ali, já falei um pouco sobre ele. Eu percebi que a escrita de sinais, o sign writing, que foi pensado por uma mulher ouvinte, Valérie Sutton. Ela é ouvinte e, na verdade, o sign writing não acredito que seja tão adequado para surdo. Ele foi criado inicialmente para descrever passos de dança, para saber como, né, quando se fica de costas, não ter que desenhar tudo, a expressão, isso tudo foi feito por ela com esse objetivo. E depois, houve outras pesquisas em outros lugares para tentar se adaptar o corpo, o rosto, para que seja escrito. Bom, um tempo depois, eu vou botar um vídeo, vou mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão perceber como que as crianças parece que não conseguiram entender, não conseguiram adaptar. Então, o quadro é um pouco complicado, a cor que vai se utilizar. Isso tudo foi difícil para a gente. Eles me perguntaram e eu não conseguia mesmo fazer com que ficasse claro para eles. Pode ir para o próximo, por favor. Essas são as minhas referências. Passa para o próximo. Agora o vídeo. O vídeo, por favor. O vídeo. Peraí. Antes eu queria falar algumas coisas. Aqui é a escola, lá em Santa Maria, tá? Será que tem como escurecer ou dá para ver? Dá para ver? Então tá bom, não precisa escurecer não. Vejam aqui o vídeo, por favor. Pode deixar rolar aí, por favor. Algumas coisas escritas em escrita de sinais. Aqui algumas artes na escola. Ali está escrito em português. E lá em sign writing, vejam. Bom, obrigado. Sign writing. Foi feito há muito tempo. Vocês acham que nós vamos ter que desenhar as mãos? Nada disso, gente. É um trabalho que a gente já faz há muito tempo. Vejam. Nós que desenhamos isso lá. As crianças fizeram também. Mas será que elas aprenderam? Ou elas só copiaram? Eu não sei, não consigo responder. Isso era na época do Natal. Muitas coisas aqui escritas em português. Tá ok? Pode dar uma paradinha no vídeo. Já tá bom, já tá legal.
não precisa ser tudo, vocês já entenderam, né? O tempo também é curto, eu preciso falar rapidamente. Mas só para retornar, tem a entrevista com uma menina surda. Já vou finalizar, mas uma menina surda que foi entrevistada sobre como que começou a utilizar o signwriting. O outro vídeo, por favor. O segundo vídeo. Esse é o... Ela está falando, né, nós pegamos um dicionário, o professor trouxe para a gente o livro de signwriting e fez um curso. Um professor surdo, interessado, e nós interagimos, conversando e aprendendo, fizemos um curso. No final, ao sair, no mês de novembro, a gente começou a estudar de verdade, fazendo um curso da primeira parte do ensino fundamental e do ensino médio, e também no EJA, para surdos. Até hoje, em 2018, isso acontece. Vocês viram? Começou em 2001 e durou muito tempo. E essa pesquisa começou com a Marianne Stanfield em 98, que foi a primeira pessoa que pesquisou, em 96, na verdade. E em 2001, a gente começou lá em Santa Maria, nessa escola. E o trabalho prosseguiu durante muito tempo. Agora, um terceiro vídeo. Eu queria perguntar, porque são entrevistas que a gente fez. Esse é o diretor da nossa escola, e ele perguntou se a pessoa aprendeu mesmo signwriting ou não. Vamos ver. Olá, e vou contar a história para vocês sobre como foi criado aqui em 2015. Foi uma pesquisa que foi feita para aprender como se fazer localização, expressão, configurações de mão, expressões corporais, e também como construir as frases de maneira linear. O que pareceu estranho no começo, mas a gente queria mesmo difundir o signwriting. Mas era difícil, porque na escola as políticas não favoreciam esse tipo de ensino e o projeto acabou sendo paralisado. Numa ilha perto de Cuba, em Guadalupe, lá, essa ilha foi colonizada pela França, existe uma escola de surdos que nós tentamos levar para lá esse modelo, mas infelizmente a pessoa veio a falecer e tempos depois, com a pesquisa já em andamento, depois de um tempo com a língua de sinais já enfraquecida naquele lugar, a gente fez a pesquisa sobre configurações de mão de lá, sobre a locação de lá. Então, isso conseguiu com que as pessoas aprendessem, né, o inglês e a língua de sinais de maneira equivalente. E nós percebemos lá que as configurações de mão, como por exemplo essa e essa, formam uma outra coisa, um outro sinal. E essa pesquisa foi feita através de muita notação e a divulgação que precisa ser feita. E depois de um tempo, a gente falou sobre essas anotações que foram iniciadas através da escrita de movimentos da dança. Uma pessoa na Dinamarca achou isso interessante e também pesquisou como que os movimentos corporais podem ser representados, como, por exemplo, esse sinal. Então, ele foi e fez algumas adaptações. Quando for fazer dessa maneira, lá, ele continuou pesquisando e estudando, desenvolvendo essa pesquisa que cresceu bastante. No Brasil, começou em 96, com Marianne Stanfield, e tem se difundido por Brasil afora, através do dicionário de Capovilla, em 2001, que ajudou a crescer. Esse dicionário de 2001 foi importantíssimo, porque o português é a segunda língua, então a primeira língua é a língua de sinais, e é importantíssimo deixar isso registrado, para que depois de muitos anos as pessoas possam perceber, possam conhecer, os surdos possam ler de maneira mais rápida e mais eficiente, também produzir. O que não acontece
ainda, né? Então, através de uma troca entre as pessoas que utilizam, a pesquisa vai poder se desenvolver mais, trazer novo sistema, para, quem sabe, mais pessoas estudem esse assunto. O próximo, por favor, só mais um. É um sistema que é importante, é rapidinho, é rapidinho. Eu acho que é 2 minutos só. Então, aqui é depois, tá? Não é esse não, é o outro. É o outro. Esse já foi. É esse, vejam. Vejam aqui o sistema da Sutton. Eu vi na Dinamarca que existe um sistema diferente. Vejam. A cabeça é representada do lado. Aqui é o que a gente tem estudado e desenvolvido aqui em Santa Maria. Mais ou menos parecido. Um pouco melhorado. Aqui a cabeça está representada na lateral. Aqui a gente preferiu do lado de cá. Esse é no sistema Sutton. Vejam. Acho que pode ser... Essa é a representação feita aqui. O quadrado preto. Aqui o sistema é desenvolvido na Dinamarca. Esse traço representa o ombro e aqui o braço. E a cabeça é representada na lateral. E aí a gente achou melhor e mais visual que a cabeça fosse representada dessa maneira. Que fique mais claro. Evite confusão do quadrado preto ou do quadrado branco. A gente faz essa representação mais fácil de compreender. Na representação do sistema Sutton, aqui no sistema criado na Dinamarca, e aqui eu acredito que seja melhor, mais fácil, mais simples, assim, com desenho. O tempo, infelizmente, não vai dar. Acho que já deu para entender a diferença entre cada um. Pode encerrar aí, por favor, o vídeo? Bom, assim eu encerro. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo. Pode acender a luz, por favor? Muito interessante o tema. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto e esse é o meu papel de mediadora, mas depois temos algumas perguntas em particular para poder fazer também. Gostaríamos de convidar agora o outro palestrante, Vinícius Catão de Assis Souza, que vai falar sobre a importância das expressões não manuais usadas na Libras para articular conceitos científicos e atribuir sentidos a termos abstratos. Vinícius, esse é o sinal do Vinícius. À vontade, Vinícius, você tem 15 minutos.
Boa tarde a todos. O meu nome é Vinícius. Esse é meu sinal. Sou professor lá na Universidade Federal de Viçosa. O sinal é esse, UFV. Eu vou apresentar para vocês o tema da área da ciência, da área da química. Existe a área da linguística e a área da química, e elas podem se unir. Como? Agora eu vou falar sobre isso. Pode passar, por favor. Por exemplo, na biologia, existem muitos termos, muitas terminologias que são difíceis e complicadas de serem passadas, como, por exemplo, colágeno. Existe sinal? Ou um outro exemplo, ali abaixo. Osteoclastos. Existe sinal ou não tem? Um exemplo ali abaixo, o último. Colágeno, ou fibras colágenas. Existe sinal ou não? Isso é muito difícil de falar, porque o intérprete, às vezes, e o professor, o intérprete está lá sinalizando muito, o intérprete tem a dificuldade de falar esse tipo de termo científico, porque é realmente pesado, é difícil, ainda há necessidade de criar sinais, né? Criar uma terminologia específica para a área da ciência, para a área da química. Pode passar? Aqui um outro exemplo, que a linguística e a química, né, se unem. Vejam. Por exemplo, a reação química. No começo, ele precisa de um reagente e, no final, um produto. Então, um reagente e um produto. No começo, eles reagem. Essa reação precisa dessa marcação não manual, veja. E isso é importante para uma pesquisa linguística. E a semântica faz parte disso. Então, a marcação manual é importante. Por exemplo, perguntar o nome. Eu vou fazer essa marcação na sobrancelha quando eu pergunto o nome de alguém. E isso faz parte da semântica da língua de sinais. Esse é o sinal de casa. Ou quando eu faço assim. Quando eu faço essa marcação manual, significa uma casa pequena. Se eu faço essa marcação, é diferente. Então, esses são exemplos de diferenças linguísticas. São morfologias, né, diferentes morfologias. Que o sinal é assim. Então, é diferente. Passa, por favor. Esse é um outro exemplo. Destilação. Como a gente vai falar do processo de destilação? Das 3 etapas. Qual é o sinal de destilação? Ainda não existe, a gente precisa explicar, dar exemplo. Como, por exemplo, se for coleta seletiva, por exemplo, primeiro sinal é lixo, o segundo sinal é separação. Ou uma outra, reciclagem. Então, são 3 processos em um sinal, para que o surdo consiga perceber mais fácil, mais rápido. Pode passar. Então, a gente precisa de uma tradução intersemiótica. O intérprete e o professor, eles precisam se relacionar, eles precisam conversar, para que o surdo participe também. Qual é o melhor signo para que ele possa perceber e depreender sentido daquilo? Por exemplo, a gente fala da história do World Trade Center, quando aconteceu aquele ato terrorista, e rapidamente depende de sentido. Aconteceu lá nos Estados Unidos, em 2001, porque já faz o sinal de prédio, o sinal de avião, a gente consegue perceber com facilidade. Mas, e na ciência? Como que a gente pode fazer isso? Dar um sinal que consiga, que
faça o surdo depreender sentido sem dificuldade? Então, aqui nós temos 3 exemplos. O primeiro, importante, é o conhecimento do assunto. O conhecimento teórico do que vai ser passado. E também o didático. Em segundo lugar, as linguagens. Tanto o intérprete quanto o professor precisam conhecer para apresentar de maneira mais clara na interação na sala de aula, porque a expressão facial e a expressão corporal também fazem parte. O intérprete ele precisa incorporar o que está sendo falado para a sua sinalização. Por exemplo, o professor está gesticulando dessa maneira, utilizando a prosódia, e o intérprete está falando de maneira calma. Isso não pode acontecer. Ele precisa sinalizar acompanhando a maneira que o professor está falando. Ele precisa apontar, personificar, ficar próximo do professor. Então, essa interação é fundamental. Ali eu falo também da interação. Então, o primeiro, quando eu falo do conhecimento, do cognitivo, que é importantíssimo. Então, a gente precisa desse conhecimento para que o aluno apreenda o sentido. Pode passar. Então, Vygotsky fala sobre o processo do conhecimento. Existe também um processo cultural de desenvolvimento, de troca. Então, é importante que isso aconteça numa troca sociocultural. Pode passar. Então, alguns sinais, alguns signos. Mas, por exemplo, linguística, química, ciência, como esses assuntos se unem? Pode passar. Agora eu vou apresentar a vocês alguns exemplos do intérprete formado em química, né, acadêmico em química. O nome dele é Gabriel, que está sentado ali, o sinal dele é esse. E nós pesquisamos juntos porque as terminologias da área de química são complicadas. Então é importante estar em contato com o surdo, o aluno, estudante, que verifique, sabe, estude, que possa ler, opinar se o sinal está adequado ou não. Ali eu trouxe um exemplo da área da física, da palavra ampere. O sinal que nós fazemos é esse. Veja ali o exemplo. A letra A, porque a letra A maiúscula, como se ela é representada graficamente. Por isso a bochecha. E é importante, porque é uma lei da ciência. Então, não dá para ser o A minúsculo, precisa ser o A maiúsculo. A marcação no manual aqui é importante. Um outro exemplo, graus Kelvin. Precisa também dessa marcação no manual. Porque o aluno surdo, na hora da prova, se ele fazer o K minúsculo, o professor vai dar a questão como errada. Porque são as regras da ciência, precisam ser respeitadas. Então é importante a gente trocar com os alunos surdos para que ele aprenda melhor. Pode passar. Pode passar. Aí. O outro exemplo, o sinal que nós fazemos para a palavra calor. Também, por exemplo, força. E tem outro também, que nós fazemos dessas 3 maneiras, mas são forças diferentes. Quando eu estou fraco e eu estou forte. Então, por exemplo, na área da física, força tem um significado diferente. Então, esse sinal é mais adequado. Na área da biologia, na área da física, da química, por exemplo, motor.
O motor está fraco. O motor está forte. Vejam a diferença? Isso é diferente do conceito de força da área da física utilizado ali. Então, essa pesquisa é importante para marcar essas diferenças. Pode passar. Então, é importante falarmos também da lei, da parte teórica. Aqui a gente fala da primeira lei da termodinâmica. E a segunda, existe a primeira e existe a segunda. E ali tem um exemplo. Vejam. A teoria, a primeira e a segunda. E é importante falar disso. Pode passar. Um outro conceito importante é o conceito de energia, que é difícil, porque na área da biologia e na área da física e na área da química, o mesmo termo tem conceitos diferentes. E como nós vamos falar sobre isso para a área da química, por exemplo? Para a área da biologia, qual dos conceitos nós vamos escolher? Por exemplo, quando nós falamos esse sinal, nós estamos falando sobre transportes. Um outro exemplo, a gente fala sobre frutas, nós vamos utilizar primeiro o sinal de maçã e depois vários. Nós não fazemos laranja, vários. Todo mundo já conhece, já está estabelecido que quando eu faço maçã e esse sinal de vários, ou quando eu faço ônibus, eu faço sinal de vários, eu estou generalizando aquilo, eu estou falando de frutas e transportes. Ou leão e vários, estou falando de animais. Então, partindo desse princípio, nós tivemos a ideia de falar de energia dessa maneira. Esse é o sinal de eletricidade, a gente faz eletricidade, vários. Que existe na vida, que existe nos motores, que existe nas máquinas. Então a gente pode separar dessa maneira, mostrando com marcações não manuais. A configuração de mão, o movimento, a alocação, tudo é importante para gerar sentido, para que o aluno surdo possa aprender de verdade. Pode passar. Então, aqui nós vemos que a química e a linguística podem se unir. Veja ali o exemplo. Na sintaxe, a gente vai falar sobre os signos utilizados na ciência. Quais são as relações? O outro, a semântica. Como que o conceito pode ser apreendido? O conceito científico pode ser apreendido? Em terceiro lugar, a pragmática. Por exemplo, como que as relações entre as pessoas sinalizantes e os objetos estudados? Como que nós podemos utilizar os 5 parâmetros da língua de sinais? Cada um deles. Como, por exemplo, as marcações não manuais, as expressões faciais, quando eu faço caso assim, ou quando faço caso assim. Como que isso é feito dentro da área da química? Como que a gente pode fazer essas conexões? Essa é a nossa pesquisa. A gente quer aprofundar. A gente acha importante se relacionar com os surdos, conversar com os surdos, para que esses sinais possam ser disseminados. Para que não seja só nosso. Para que o surdo possa utilizar de verdade. Esse é o nosso principal objetivo. O professor, o intérprete, querem de verdade falar de uma maneira prosódica, de uma maneira interessante, fluida, para que os sinais novos possam ajudar os surdos, possam ajudar os intérpretes, possam ajudar as ciências biológicas, a química, a física. Então, é esse o trabalho que nós vemos desenvolvendo lá, utilizando lá. Os surdos têm se desenvolvido, têm dificuldades, têm problemas, mas
depois que apreende um sinal, que pega um significado, que o cognitivo se acostuma com isso, eles aprendem de verdade. Pode passar, para finalizar. Agradeço a todos pela atenção. Terminei no tempo certo? Sim, certinho, pontualíssimo. Muito obrigada pela sua participação. É muito interessante isso, né? Porque a verdade é que nós, intérpretes, enfrentamos bastante dificuldade na área da educação e é importante também o diálogo com o professor, essa parceria, essa troca, porque para que nós consigamos proporcionar um melhor aprendizado para o aluno. Excelente a sua pesquisa, muito bom. Agora gostaríamos de convidar Luana, que vai falar sobre surdez e negritude, uma pesquisa sobre o processo de variação linguística na Libras dos surdos negros. Seja bem-vinda, Luana. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana. Este é o meu sinal. Eu sou aluna do curso de mestrado da UFOP. Esse é o sinal da UFOP. A minha orientadora é a professora Cassandra. A tradução para Libras, também sou tradutora de Libras da UFV. O sinal da UFV é esse aqui. O tema da minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa de mestrado ainda não está concluída, né? Está em andamento. E eu falo sobre surdez e negritude, uma pesquisa sobre o processo de variação linguística da Libras dos surdos negros. Pode passar, por favor. Introdução da pesquisa, né? A respeito da interação e da comunicação, estudos de conversas, a respeito de sociabilidade, comportamento, organização hierárquica e o processo de construção de identidade. Estudos da linguagem também, onde nós falamos sobre a realidade, que traz um significado às experiências e perspectivas de cada indivíduo. Pode passar, por favor. Próximo. Na minha pesquisa, nós tratamos acerca da importância da variação linguística. É o anterior, desculpa. Então, eu falo sobre a importância da variação linguística existente na área da língua de sinais. E como ocorrem essas variações? Por exemplo, você tem um grupo de surdos negros. E aí você pensa, será que existe variação linguística nesse grupo? Porque se pensarmos na língua portuguesa da pessoa, utilizada pela pessoa negra, existem variações. Por exemplo, afro-brasileiro. Essa é uma palavra que existe em português. O grupo de pessoas afro-brasileiras e também então vamos entender como as variações ocorrem. Quais são os impactos dessas variações? Observando também, através da interação,
Como essas variações linguísticas ocorrem com os sujeitos negros? A pesquisa ela também trata sobre a importância de estudos surdos, sobre a variação de grupos surdos negros, como o surdo negro consegue fazer a aquisição da dupla identidade. Nós temos as diferentes raças, diferente identidade racial e a identidade surda. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, através da pesquisa sobre as variações linguísticas, nós percebemos que existe uma importância na área da Libras, porque não existem pesquisas na área acerca de variação linguística com grupos surdos negros. Porque é uma área muito nova ainda. E também porque a pesquisa possibilita uma nova perspectiva, uma nova visão acerca da área. Pode passar, por favor? A justificativa do meu projeto. Mostrar os desafios existentes, e o primeiro desafio na área acadêmica e na área gramatical, cultural e social. Um outro desafio é legal também, sobre a lei de Libras e o decreto. A escassez de estudos que explorem temáticas voltadas à surdez, à raça e à língua. Pode passar, por favor? Nós mostramos alguns referenciais teóricos utilizados como base da minha pesquisa, que são esses tratados acima. Pode passar, por favor. Ao longo da pesquisa, nós tratamos de assuntos encontrados em artigos, em dissertações, que abordem a área da surdez e a diversidade étnica, racial. E ainda falta bastante material a ser pesquisado, mas esses foram os encontrados. Uma dissertação de mestrado na área de educação, 2 dissertações. E os 2 últimos são artigos que tratam sobre a perspectiva do surdo negro. Como objetivo geral do meu trabalho, temos como objetivo pesquisar a variação linguística da Libras, tendo como indicador principal de variante as questões étnicos raciais dos surdos negros. E também de acordo com uma perspectiva identitária. Pode passar. De acordo com o referencial teórico da pesquisa, na linguística aplicada transgressiva, o autor Pennycock, 2006, ele fala sobre a estrutura sociolinguística, os estudos culturais, que abarcam temas como surdez, identidade, língua e raça. Pode passar.
E também abordamos o tema sobre a linguística aplicada e os estudos transdisciplinares. É necessário nós entendermos a área da variação linguística na área de Libras e mostrar como que na linguística transgressiva isso ocorre. Esse é um conceito que eu utilizo na minha pesquisa e eu utilizo por conta da terminologia. O termo transgressivo, a terminologia de transgressão, nós utilizamos como uma conduta política, aquela que modifica. Pode passar, por favor. Alguns autores da área de variação linguística que nós utilizamos na pesquisa e que tratam sobre o assunto, pode passar. Nesse ponto, nós mostramos também como que na área linguística é possível termos estudos de cultura e de identidade. Também sobre a importância de pesquisarmos linguisticamente a Libras. Para a disseminação e divulgação da língua. Pode passar, por favor. Metodologia utilizada na pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de produzir informações aprofundadas, com participantes surdos sinalizantes da região da Zona da Mata Mineira. E a geração de dados ela é feita através da coleta de questionários, em entrevistas semi-estruturadas, pode passar. A pesquisa ainda não está concluída, nós estamos em andamento, estamos começando a coletar os dados agora, no próximo ano. E estamos em fase estrutural de organização da pesquisa para saber se de fato ocorre uma variação linguística dentro da comunidade surdo-negra, porque existem algumas hipóteses, por exemplo, da variação linguística ocorrer, mas é necessário pesquisas para chegarmos a esse resultado concreto. Pesquisar a relevância da pesquisa a respeito dessa variação linguística que pode ocorrer na Libras, como uma forma de valorização dos sujeitos, das pessoas surdas negras e do uso da língua de sinais. Pode passar, por favor. Nas considerações finais, nós trazemos dados como estudos da área da linguística aplicada, e também estudos de novas pesquisas na área da surdez e na área da Libras, bem como na área étnico-racial. Pode passar, por favor. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Próximo. Muito obrigada pela atenção. Parabéns! Muito obrigada pela sua apresentação. O conteúdo da sua pesquisa certamente
tem possibilidade de encontrar muita coisa na Libras. Então, muito obrigado.